Bom, pessoal, nosso 37º encontro. Eu fui ao Espírito Santo na semana passada, eu e o Denilson. Confesso para vocês que foi uma correria danada, mas foi uma correria do 10 em 1, foi uma correria da produção. Inclusive, o canal do YouTube está um pouquinho desorganizado. Nós perdemos aí o encontro 33º, não foi gravado, acabamos perdendo a gravação. Ele não chegou a nem ser gravado. Então nós temos que gravar aí um videozinho para que a gente possa botar no YouTube e voltar a ficar organizado. Mas como foi muito corrido, mais um corrido que valeu a pena, que foi realmente para produzir, não falta de conteúdo e não teve produção, então valeu a pena. Hoje eu vou pôr em dia, eu tô com o encontro do 14º, 15º, o 34º, 35º, 36º. Vou colocar em ordem. Hoje nós estamos gravando o 37º, então você que está aí vendo aí no YouTube provavelmente já vai estar tudo organizado. Lembrando que você, para nos fortalecer, pode se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar aí com nós as suas experiências, principalmente no comentário. Algumas pessoas já estão comentando, falando um pouco sobre os seus sacrifícios, falando alguns insights que pegam em cada encontro. E isso é muito bacana para a gente saber realmente como é que está a visualização de vocês. Bom, pessoal, quero contar um pouquinho para vocês. Faz um pouquinho já um tempo que eu não falo um pouco sobre as minhas experiências de desafios, né, de sacrifícios. Quando eu aceitei esse desafio, que foi lá no dia 1º de janeiro, já na virada do ano, eu não esperava que o resultado seria tão rápido. Apesar de que ano passado eu já vinha numa constante plantação, mas eu tenho certeza absoluta que os desafios e o 10 em 1, o acordar cedo, o se dedicar, tenho certeza que já deu resultado através desses desafios, dos nossos encontros. Todos os ensinamentos que a gente já vem recebendo aqui e também aqueles que eu já tinha recebido, sem dúvida alguma, começou a transbordar, começou a vir a colheita. Isso é muito comum quando a gente está num bom tempo de plantação. É óbvio que uma hora a gente vai colher essa plantação. Para quem me acompanha nas redes sociais, deve ter percebido que ultimamente eu venho postando alguns resultados bem satisfatórios diariamente, e são resultados que eu sonho desde 2017, se eu não me engano. Desde 2017 eu venho sonhando com esses resultados que eu venho produzindo diariamente. E é muito engraçado, porque a gente já falou aqui sobre alvos, a gente já falou sobre a mentalização, sobre a visualização. E lá em 2017 eu visualizava exatamente o que eu estou fazendo hoje. Então, isso só me prova que o poder da mente é incrível. Eu pensei, visualizei, mentalizei, só que eu estava num período que eu não sabia alinhar esses alvos, então passei por um período onde eu ficava patinando num lugar, até que eu encontrei o Denilson, me trouxe alguns ensinamentos e me colocou no eixo. Você tem que fazer o seu alvo, você tem que seguir esse trilho, e aí você vai sim conseguir o resultado. Eu simplesmente baixei a cabeça, escutei tudo que ele me disse e não duvidei nem um pouco que isso fosse funcionar. Não duvidei, eu simplesmente apliquei, às vezes com frio na barriga, achando que aquilo não fosse dar certo, mas eu não duvidei de nenhuma palavra, não duvidei de nenhum conhecimento. Aquilo que eu escutava, eu executava, e o que eu escuto hoje, eu executo sem ter dúvida que vai dar certo. Porque eu já tive provas de que seguir, copiar é muito mais fácil. Então, você buscar experiência, buscar conselhos com alguém que já tem experiência, obviamente você não vai passar pelo risco de ser um inteligente, né? Inteligente é você tentar errar, só que você aprendeu e não vai tentar novamente daquela forma para você errar novamente. Ser sábio é você simplesmente copiar alguém que já teve essa experiência e já te deu o caminho exato para que você possa seguir e ir para o caminho certo. Vamos botar aí como se fosse um jogo. Para quem já passou a fase 10,
Quem está na fase 8, quem está na fase 5, pergunte para quem está na fase 10. A pessoa que está na fase 10, ele sabe exatamente o que você tem que fazer. Ele sabe exatamente os macetes que você tem que fazer para você chegar lá na fase 10. Então é muito mais fácil. Muito mais fácil você copiar pessoas com experiência. Então, eu achei até engraçado hoje que eu acordei, eu já vim fazendo um bom resultado hoje, já logo quando eu acordei, eu já fiz uma postagem no meu Instagram, já estava com mais de R$ 800 de resultado. Depois da postagem já surgiu mais uma venda, já passou de R$ 1.000, a gente não está nem em 7 horas da manhã ainda. E depois eu busquei um conhecimento que eu já tinha escutado há muito tempo, que era um conselho de um bilionário, que é dizendo que você precisa encontrar uma maneira de você ganhar dinheiro dormindo, senão você vai trabalhar até morrer. Isso para mim foi muito marcante. Eu li essa frase há uns 2 anos atrás e isso ficou matutando na minha mente. Matutando, e hoje realmente eu consigo ver que essa frase faz muito sentido, principalmente para mim. Mas eu não esqueci ela, matutei ela e para mim foi muito importante. E agora, nesse exato momento, acabo de trazer mais um resultado aqui, mais uma venda, isso tudo aqui, frutos das minhas plantações, frutos de tudo aquilo que eu mentalizei, frutos dos alvos que eu construí, frutos do meu quadro dos sonhos, tudo isso eu já visualizo por muito tempo. Isso daqui está aqui no meu lado, no meu quadro dos sonhos, resultados como esse, há ano passado, que eu não produzia, está aqui no meu quadro dos sonhos. A todos os dias eu visualizava esses resultados. Sabe o que agora está acontecendo? Chegou na hora de eu atualizar o meu quadro dos sonhos. Não é mais esse mesmo quadro dos sonhos que eu posso manter ali. Eu preciso agora fazer novos alvos, porque os alvos que eu botei aqui no quadro dos sonhos, não que eles já foram atingidos completamente, porque tem outros aqui, muitos mais que eu não atingi, mas alguma coisa eu realmente preciso atualizar. Isso é muito bom. Quando você chega a um objetivo, é muito importante que você já enxergue um novo alvo, para que você não pare, para que você não simplesmente ache que a vida será fácil e, parei, eu já conquistei tudo aquilo que eu quis. Não. Sempre quando você chegou a um objetivo, chegou a algum lugar que você sonhava, agora é um momento de você começar um novo sonho. Isso vai te dar força para que você continue sendo produtivo. Eu, pelo menos, tenho uma filha, tem outras pessoas aqui que eu tenho também certeza que tem filhos. Digão é uma das pessoas que tem uma filha também, tem uma menina. E eu, pelo menos, tenho o objetivo de construir muito para que ela possa usufruir com sabedoria, com uma educação muito diferente daquela que eu recebi. Eu vim de uma família que não passei dificuldades, eu vim de uma família bem, eu vim de uma família que sempre me deu de tudo, sempre estudei em colégio particular, porém eu vou dizer para vocês que, na minha experiência, não foi a melhor educação que eu pude ter recebido. Não por receber tudo aquilo que eu quisesse, mas é por não ter dado valor depois que eu comecei a vida adulta. E aí, só depois de bater um pouco a cabeça, que eu comecei a dar valor. Mas, hoje, eu tenho a consciência de que tudo aquilo que passou me trouxe até aqui agora. Se não fosse tudo aquilo que passou, eu não estaria agora, neste momento, aqui com vocês. Então, vou abrir aqui um pouco do espaço para mais alguém, se quer falar. Digão, ou Black, ou Daniel, ou Denise. Quem de vocês aí, ou Rafa, alguém quer falar, mas quer falar um pouco, quer contar um pouco das suas experiências, quer contar um pouco já da colheita, quer contar da plantação? Então vai eu de novo. Pode ir, Tava Digão. Bora. esperando, tava esperando ver se alguém ia. Então, ontem eu finalizei mais um livro. Vou começar
creio que esse da Mente Milionária eu finalizo entre hoje e amanhã. Mas eu finalizei o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Que livro fantástico, que livro fenomenal. Pessoal, eu vou ser muito sincero para vocês. Somos seres humanos fadados a erros e acertos, né? Nem todo dia, infelizmente, nem todo dia é erro e também nem todo dia é acerto. Tem hora que bate aquele, como é que eu posso dizer? Aquele desespero, né? Querendo ver as coisas acontecer. Só que quando você consegue controlar a mente, o pensamento, as coisas já não saem mais fora do lugar quando você não sabe o que fazer, sabe? Eu, nesses dias que eu tomei essa decisão de estar aqui participando com vocês, de estar me alimentando todos os dias de conhecimento, eu estou me sentindo muito mais vivo. Eu posso dizer que eu era um cara extremamente ansioso, ao ponto de perder noites de sono por conta de ansiedade, por conta de preocupação. E eu já vi o dia raiar, igual está aqui agora, com o olho aberto, sem piscar, sem ter sono, sem nada, por conta de preocupação, querendo ver realmente as coisas acontecer. E não é por esse lado. E uma coisa que me chamou no último capítulo muita atenção do livro ontem é o que as preocupações, o que a ansiedade, na verdade, as preocupações mistura de ansiedade e um monte de coisa, né? Pode fazer com a pessoa. Por exemplo, uma história que me marcou muito de Rockefeller. Rockefeller era um dos caras mais ricos do mundo daquela época. Ele faturava $1 milhão por semana. Só para você ter uma ideia, naquela época, 50 centavos de dólares pagava uma semana em um hotel top. 50 centavos de dólares. Naquela época. Naquela época, pagar 50 centavos de dólares fazia muita coisa. Imagina $1 milhão semanal. E esse cara, esse homem, Rockefeller, ele faturava tudo isso e ainda tinha uma ganância, uma preocupação por conta de dinheiro, que ele não dormia. O amor dele ao dinheiro, a preocupação dele em ganhar mais, em ganhar sempre mais, que ele acabou virando escravo do dinheiro, isso deixou ele aos 53 anos de idade quase que morto. Ele com 53 anos de idade, quem olhava ele na rua, a aparência dele era de 80, por conta de tanta preocupação com dinheiro. Certa vez, ele mandou uma carga muito alta para outro estado, para um outro país, e o seguro da carga era $150. $150, não era $150 mil, era $150. Para quem faturava $1 milhão, por semana, o que é $150? Absolutamente nada. E aí ele ficou desesperado porque não tinha feito o seguro. E aí fez o seguro, mandou a carga, despachou a carga, e aí um cara falou para ele, olha, faz o seguro porque pode acontecer isso, um rio estourou no lugar tal, pode levar carga, etc. E aí, na última hora, sem saber, ele vai, faz o seguro e paga aí os $150. Só que quando ele foi ver, a carga já tinha chegado em segurança no outro lugar. Diante disso, esse cara, depois que ficou sabendo que a carga chegou segura em outro lugar e não precisava dele ter gastado $150, esse cara desesperou. Ele passou quase um mês sem dormir,
de preocupação por causa desses $150. Ele não dormiu, ele não comia, ele nada, porque gastou $150 à toa. Não precisava. Olha o nível que a preocupação e a ganância, o amor pelo dinheiro leva a pessoa. Ou seja, ele foi fazer uma consulta, o médico falou, filho, ou você para as preocupações, ou seu dinheiro, ou você morre. E ele tomou a melhor decisão que ele podia tomar. Veio se aposentar, e achei uma história muito foda, porque depois que ele preocupou, que ele parou de se preocupar, e que realmente começou a viver, ele foi até os 98 anos. Ou seja, um cara que a ganância era extrema, quase morria por conta de $150, virou um dos caras que mais doou. E ele recebeu, na época, uma multa que foi a maior de uma das empresas dele, a maior multa da história que uma empresa poderia ganhar. E foram 5 anos de batalha, os advogados dele não conseguiram ganhar a causa, e foi a maior multa. Aí eles ficaram assim, conhecendo, sabendo quem era Rockefeller, eles ficaram sem jeito de contar para ele. Porra, aquele dia o cara quase morreu por causa de $150. Imagina essa multa absurda, a maior multa da história que já existiu. Aí chegou a contar para ele, ele ouviu aquilo com a maior tranquilidade possível. Não é isso? Ah, não, tranquilo, sem problema nenhum. Vai o quê? Não, tranquilo, vamos pagar, tá tudo certo. E aí começou a fazer doações para a instituição, descobriu um monte de remédio, dinheiro que foi investido em curas de não sei o quê, o autor fala que até nos dias de hoje a gente pode agradecer por conta de um monte de negócio de remédio, cura, que refletiu nas doações que ele fez lá atrás. Então, ou seja, ele parou de se preocupar e começou a viver, e assim as coisas fluíram para a vida dele. Assim deve ser com a gente também. E eu tenho pessoas, amigos, que sofrem por coisas que ainda nem aconteceu, com coisas que ainda pode acontecer. E às vezes eles ficam materializando, pensando tanto aquilo que, infelizmente, acabam acontecendo, né? Então, são pessoas que sofrem muito. E o autor, Dale Carnegie, falou um versículo que marcou muito a vida dele, foi uma pancada para mim, e serve também de lição para a gente, que fica lá em João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai nunca me deixou só. Então, em um momento de preocupação, em um momento de aflição, você precisa exercer a sua fé e lembrar o que está escrito o tempo todo em João 8:29. Aquele que me enviou está sempre comigo. O Pai não me deixou só. É muito forte isso. E, cara, eu fico admirado com os livros, porque principalmente os livros que te ensinam ao controle da sua mente, a lei da atração, é nada mais, nada menos do que você exercer a sua fé. Independente de religião, todos os autores que foram muito bem-sucedidos, eles tinham uma fé tremenda em Deus, ele fazia suas orações, eles tinham seus momentos devocionais, todos eles tinham essa convicção que Deus ia tirar eles daquela situação. Então é nada mais, nada menos que a gente exercer a nossa fé e a lei da atração. A Bíblia fala sobre isso, não com a lei da atração, mas a Bíblia diz que Deus traz à existência, Deus traz as coisas, Deus traz à existência aquilo que não existe, como se ela já existisse. Então o próprio Deus fala sobre isso. Outra coisa incrível que a gente fala sobre quadro dos sonhos, para você visualizar, a Bíblia também fala sobre o quadro dos sonhos. A Bíblia fala um negócio muito interessante.
e sobre o quadro dos sonhos, né? Fala assim, ó, pega a sua visão, ou seja, escreve o seu sonho muito grande, num outdoor, não com as palavras, mas a Bíblia fala mais ou menos isso. Pega o seu sonho, escreva nas tábuas do templo, tão grande que ao ponto das pessoas que passarem lá do outro lado, elas vão conseguir ler. Ou seja, você tem que escrever o seu sonho, fazer seu quadro do sonho muito grande para você mentalizar, materializar aquilo o tempo todo, para que ele possa vir a se tornar real na sua vida. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos. Uma ótima quarta-feira para vocês. E tamo junto. Vamos para cima. É muito forte isso que o Guilherme falou. A preocupação, ela pode acabar com o homem, pode acabar com a mulher, o homem que eu digo no sentido geral. Eu tive muitas experiências de viver preocupado. Eu criava alguns problemas desnecessariamente. E depois que eu aprendi a realmente a não me preocupar com coisas que não iriam me produzir, que iriam me alavancar, eu comecei a viver numa paz incrível. Eu, às vezes, tenho essas lembranças e até, às vezes, comento com o Denilson, com a minha mulher, que hoje eu sou um novo João. Praticamente 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu sou um novo João. Coisas que eu trazia para minha vida desnecessariamente, e eu aprendi realmente a me desligar de algumas preocupações, e hoje eu durmo tranquilo, eu tenho a mente limpa para pensar no trabalho, eu tenho a mente limpa para pensar na minha filha, na minha família. Hoje eu vivo em paz. Eu era um cara extremamente nervoso, qualquer coisa me tirava do sério, no trânsito, alguém me fechando, um copo caindo no chão, um mouse não funcionando direito, eu já quebrava. Eu tinha esse costume, eu tinha um costume muito feio, né? Que era de quebrar as coisas que estavam na minha mão no momento que eu estava nervoso. Eu tinha esse grande erro. Por exemplo, se eu estivesse em extrema necessidade de jogar para fora aquilo que eu estivesse sentindo, se eu tivesse alguma coisa na minha mão, eu tacava na parede. As coisas que mais sofreram na minha mão foram celulares. Eu quebrei alguns celulares dessa maneira, e não percebia que isso, na verdade, era uma perda de tempo. Estava só piorando a minha situação, e hoje não me recordo de mais nada que eu tenha quebrado por estar nervoso. Já quebrei alguma coisa sem querer, mas mais nada por estar nervoso. E isso é incrível, porque só quem já passou sabe da grande mudança. Então, para quem está ao meu redor, quem me conhece, sabe do quanto que eu mudei. Inclusive, meus pais, passei um período sem falar com eles. Quando eu voltei a falar com eles, foi revelador, porque eles mesmos falaram para mim que eu era um novo João. Eu deixei de falar por motivos pessoais. Foi uma escolha minha, uma escolha que foi muito boa. Depois de 1 ano, nós voltamos a nos falar, e essa escolha ela foi muito bem feita. Foi uma escolha que me fez crescer. Então, às vezes a gente precisa se sacrificar de coisas que a gente nunca imaginaria que fosse preciso, e que a gente às vezes se sacrifica de coisas que as outras pessoas vão te falar: você é louco, é teu pai, é tua mãe, você é louco, você não poderia fazer isso. Porém, eu sei o porquê eu precisei me sacrificar, eu sei o porquê das minhas escolhas. Então, às vezes, se você vai tomar uma escolha que é um sacrifício para você, porém para outras pessoas seria impossível, é melhor que você tenha certeza que para você vai trazer benefício esse sacrifício. Então, não tenha medo, aplique todo esse conhecimento. Digão tá virando um monstro de conhecimento, tá? Olha o conteúdo que ele tá pegando nos livros. Olha, uma pessoa que no primeiro encontro ficou com pavor da leitura, não queria, não, ler não, ler eu não quero.
Hoje está engolindo o livro. Eu vi ele fazendo uns stories com os braços aqui, ó, cheio de livro no colo dele. Cheio de livro. E ele tava com medo. Eu achei engraçado. Eu era para ter respondido, acabei nem respondendo. Eu vi um monte de livro assim, ó, orgulhoso. E detalhe, um monte de gente vai olhar isso e vai só ver uma pilha de livro. Mas sabe o que é essa pilha de livro? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E ele vai conseguir aplicar para a vida dele inteirinha, porque tá na mente. Toda aquela pilha de livro ele conseguiu colocar aqui na mente. Exatamente, cara. E faz a gente sentir, cara. Eu nunca vou cansar de falar isso. Faz a gente sentir vivo, mano. Por quê? Faz a gente controlar as nossas emoções, as nossas ansiedades. Entende? Porque assim, todos os livros têm aquilo que você precisa ouvir, cara. Todos os livros têm aquilo que você precisa ouvir naquele momento certo. Então, ou seja, você vai querendo mais, você vai querendo ouvir mais e mais e mais. Então, você acaba se prendendo a isso. E, cara, vou te ser sincero, nada melhor do que um hábito desse para a vida, cara. Eu quero levar esse hábito, se Deus quiser, cara, para a vida, para a vida. Sempre ler um livro diferente, sempre pegar um documentário, um podcast que está me fazendo também muito bem. No momento que eu estou ali, eu não saía com nada para ouvir. Fazia minha corrida, treinava e não ouvia nada. Agora eu estou saindo, essa foi boa. Ouço os podcasts dos resumos dos livros que eu estou lendo e fica muito mais claro, muito mais entendido do negócio, né, cara? Exatamente. Eu tenho uma facilidade maior para audiobook. A leitura não me traz um ensinamento tão forte quanto o audiobook. Eu sou muito mais de ouvir. E para mim também se torna mais confortável, na minha opinião. Mas das duas maneiras, pode ter certeza que isso traz muito conhecimento. Vou passar a pílula do dia aí hoje para vocês, tá? Então vamos lá. Hoje o dia é você achar duas pontes. Mas o que são pontes? No universo do network, as pontes são pessoas que atravessam você para outros segmentos, mercados ou nichos. Mas atenção, porque a ponte é diferente de uma rampa. A rampa é aquela pessoa que badalada no mercado, que ela só vai te jogar para cima. Ela não vai fazer com que você passe para um nível diferente de mercado ou talvez de nicho. Então, já a ponte, ela te faz atravessar para outro lugar, ela não vai te jogar para cima, ela realmente vai fazer a conexão. De um lugar ao outro, ela vai fazer com que você possa atravessar. Ela não te dá superpoderes, mas através dela, pessoas são apresentadas para você e você é apresentado para outras pessoas. Isso é muito importante. O desafio de hoje, então, é você conectar com duas pessoas que são pontes, pessoas que realmente sabem de networking e que são capazes de te conectar. Se você não tiver grana para pagar essas pessoas, você pode rodear essas pontes para você pegar os códigos e entender como isso funciona. Uma das dicas é você talvez seguir alguma pessoa perto de você que possa te trazer novos networks, que possa te trazer novas conexões e que realmente possam ser pontes. Então, essa é a pílula do dia. Uma pílula consideravelmente tranquila. Então é isso aí. Digam, quer dar mais uma palavrinha? Temos 5 minutos. Não, tá tudo certo. Vamos sair agora para fazer aquele treininho, para dar uma limpada na mente e vamos embora. Bora. Fechou então. Um ótimo dia a todos. Uma excelente quarta-feira. Um grande abraço e até amanhã, o próximo encontro. Valeu. Valeu!